Olá, eu sou a Maria Clara e quero começar o episódio de hoje fazendo um teste com você. Chegou até seu consultório um cão de meia idade, com sobrepeso ou obesidade, presença de alopécia em algumas áreas do corpo, abdômen abaulado, atrofia cutânea. E se lhe parece familiar? Se você pensou em síndrome de Cushing, acertou! Este será o tema do nosso bate-papo de hoje. Hoje, junto com o Dr. Fabrício Lorenzini, vamos mergulhar na patogenia, diagnóstico e tratamento do hiperadrenocorticismo canino e ainda conhecer uma novidade da Sintec, que vem tornando o manejo clínico desses pacientes mais seguros e previsível. O Dr. Fabrício Lorenzini foi docente do curso de Medicina Veterinária e também foi docente do Programa de Aprimoramento Médico Veterinário do Hospital Veterinário da Universidade AMB Morumbi durante 16 anos. Faz atendimento especializado em endocrinologia e metabologia de pequenos animais no Veros Hospital Veterinário e em outros hospitais renomados. Palestrante em congressos, cursos, simpósios de medicina veterinária em pequenos animais. Sócio fundador e diretor atual da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária. Olá, Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo ao VetSmart. Muito obrigado pelo convite, Maria Clara. Prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos sua presença. Doutor, vamos começar com uma curiosidade histórica. Você saberia dizer quem foi o responsável por descrever a síndrome de Cushing e quando ela foi identificada pela primeira vez na veterinária? Boa pergunta. A gente tem, Maria Clara, acho que esse dado muito bem definido na medicina humana, tá? Então, teve um pesquisador, que é o Dr. Harvey Cushing. Então, tem relatos, época de 1912, 1932, né? Essa janela de tempo, houve uma publicação de alguns casos em medicina humana. E na veterinária, pelos trabalhos publicados, a gente acredita que entre a década de 70 e 80, entre 77 e 1983 e 84, tá? Essa é uma perspectiva da veterinária. Nossa, é recente, né? Exatamente. Doutor, e o que é a síndrome de Cushing, só pra gente refrescar a memória? Bom, a síndrome de Cushing é uma patologia, né, endócrina, onde eu vou ter pacientes, indivíduos, que começam a conviver com o hipercortisolismo crônico, tá? Então, de forma didática, nada mais é do que uma doença que aumentam as concentrações do cortisol, e esse cortisol acumulado em altas concentrações por um período de tempo, eu começo a ter as consequências clínicas desse hipercortisolismo crônico, tá? E essa condição, então, vai levar a uma série de alterações clínicas, a sintomas específicos, alterações laboratoriais, alterações de fenótipo, que a gente chama, né, que são as características visuais desses pacientes, então, que serão portadores da síndrome de Cushing. Certo. E quais são os principais tipos de síndrome de Cushing? Então, a gente tem 3 principais grupos, tá? 2 deles referem-se à doença propriamente dita. Então, a gente diz que tem a síndrome de Cushing de ocorrência natural, e um desses grupos seria uma forma que chamamos de iatrogênica, que não é uma doença, e sim pacientes que são usuários, né, de fármacos que são glicocorticoides para tratar doenças outras, e esses pacientes, então, que usam remédios à base de cortisona, acabam manifestando sintomas semelhantes ou similares à síndrome de Cushing natural, que seria a doença propriamente dita, tá? Então, dessas 3 formas, essa iatrogênica não se trata, essa iatrogênica simplesmente se remove aquele uso dos glicocorticoides de forma programada. E, falando nas 2 formas clássicas de ocorrência natural, a gente tem 80%, 85% dos cães, em especial, manifestando a forma que chamamos de ACTH dependente, que seria microadenomas, né, pequenos nódulos na hipófise desses cães, que secretam um hormônio chamado ACTH, que é um hormônio que tem uma ação sobre as glândulas adrenais, fazendo com que elas produzam, né, de forma constante e progressiva cortisol, tá? Então, essa forma clássica, CTH dependente de ocorrência natural,
será tratamento clínico. Esses pacientes vão ser tratados com medicação. E a segunda forma, que nós chamamos também de ocorrência natural, que é a forma ACTH independente, aqui eu tenho uma produção de cortisol diretamente na glândula adrenal, independente da hipófise, né? Por isso o nome ACTH independente. E para que isso seja possível, para que você tenha um cortisol sendo secretado exclusivamente na adrenal, sem um comando hipofisário, geralmente são pacientes que desenvolvem tumores, neoplasias de glândula adrenal, e aí a presença local da neoplasia na adrenal é o motivo, então, de uma hipersecreção de cortisol, tá? Então, essas são os 3 grandes grupos, tá? Existe um terceiro ponto, acho que uma terceira forma, dentro dessa ocorrência natural, que talvez valha a pena comentar, que chamamos de síndrome de Cushing subdiagnosticada. Essa forma subdiagnosticada é o terror dos endocrinologistas, dos veterinários, porque esse é um paciente que ele apresenta características da doença, ele apresenta as alterações laboratoriais da doença, os sintomas, mas os exames que confirmam o diagnóstico não confirmam. E aí a gente muitas vezes fica ali perseguindo esse paciente, repetindo testes, até que em algum momento se confirma o diagnóstico, tá? Então, hoje ele recebe essa forma, né? Recebe esse nome de subdiagnóstico, uma síndrome de Cushing subdiagnosticada. Perfeito. E trazendo para a rotina clínica atual, qual é a incidência de quadros de Cushing em cães? E a gente pode dizer que é uma endocrinopatia comum no consultório veterinário? Sim, tá? Para a rotina de cães, é a endocrinopatia mais comum, tá? Para os felinos não é a principal, né? Mas a gente vem percebendo ao longo dos anos que para os gatos a casuística também vem aumentando. Quando se olha para uma prevalência dessa doença do ponto de vista global, a gente diz que a estimativa é 1 a 2 casos novos para cada 1.000 cães por ano, tá? Então, obviamente, não é um dado tão relevante quando se compara a doenças outras geriátricas, tá? Até porque é uma doença que geralmente ocorre numa fase adulta geriátrica. Mas pensando dentro da prevalência das endocrinopatias, para cães é a principal. E, doutor, quais são os principais fatores predisponentes para o desenvolvimento da síndrome de Cushing? Maria Clara, cada vez mais eu acho que a gente olha para a síndrome de Cushing com um traço bastante genético, né, familiar em determinadas raças de cães. É uma doença bastante prevalente em animais pequenos, em cães pequenos, tá? Uma menor casuística nos cães de grande porte ou porte gigante. E a gente imagina, sem dúvida, que além de genética, hereditariedade, uma predisposição racial, existam fatores ambientais associados a isso, né? Então a gente pode imaginar que estilo de vida, sedentarismo, obesidade, eu vou chamar de uma antropomorfização, que é uma vida bastante humana dos cães, né? Que é uma tendência natural, porque muitas vezes o cão é também o único companheiro de um determinado indivíduo, né? Mas muitas vezes essa humanização do estilo de vida de um cão, né? Que é um descendente de um lobo, talvez isso possa ter algum papel também, né? Num certo estresse na vida desse indivíduo e pode ter relação com o desenvolvimento de Cushing. Com certeza, muda a natureza do animal, né? Sem dúvida. E quais são os sintomas clínicos mais comuns dessa síndrome? Bom, a gente tem alguns principais, tá? Geralmente eles ficam polifágicos, né? Aquele cachorro que começa a comer de forma exacerbada, inclusive manifestando às vezes um apetite para coisas que não são alimento, como fezes, eventualmente um corpo estranho, né? Mas de fato é uma fome tão patológica que esse cachorro ele quer comer o que aparecer pela frente. Eles ficam lambendo o chão para ter uma sensação tátil de alimento. Eles tomam muita água, eles fazem muito xixi, né, que nós chamamos de poliúria, polidipsia, e automaticamente eles ganham muito peso. E é um ganho de peso bastante abdominal, né, que é uma das características visuais do Cushing. Então, é um abdômen pendular, né? Essas características são as principais, tá? Não todas ocorrerão no mesmo momento, muitas vezes surge uma e, consequentemente, com a progressão da doença,
essas outras alterações clínicas vão surgindo, mas acho que eu posso deixar essas 4 como as principais. Essas alterações de pele, pelos, como atrofia cutânea, alopecia, surgimento de manchas escurecidas, são muito características, né? Do ponto de vista hormonal, o que explica essas manifestações? Então, acho que essa resposta envolve até uma explicação da pergunta anterior, né, dos sintomas gerais, porque, no fundo, os sintomas clínicos todos dos pacientes com síndrome de Cushing são características ou sintomas relacionados ao excesso do cortisol, tá? E o cortisol em altas concentrações, de fato, faz atrofia cutânea, degrada colágeno e elastina da pele, então por isso que é uma pele que fica atrófica, é uma pele que fica imunossuprimida, então desenvolve as piodermites, que são as infecções bacterianas secundárias, ocorre aquela discromia, ocorre uma mudança da cor do pelame, né? Esses pacientes hiperpigmentam, que é manchas enegrecidas na pele, porque isso do ponto de vista hipofisário, a secreção do cortisol tem uma relação com secreção de melanina. Então, no fundo, é tudo consequência do progredir do excesso de cortisol naquele indivíduo. Tá? É um hipercortisolismo crônico que leva a todas essas consequências. Certo. E agora falando um pouco sobre o diagnóstico. Como você descreveria um exame laboratorial que é a cara da síndrome de Cushing? Bom, vou começar porque, pelo fato de ser uma condição de hipercortisolismo crônico, vários exames laboratoriais serão alterados, né? Então, pensando no hemograma, por exemplo, a gente vê aumento de hemácias, né, ou de eritrócitos, a gente vê aumento de plaquetas, que a gente chama de uma trombocitose. Do ponto de vista bioquímico, aumentos importantes de fosfatase alcalina, pode ter aumento de TGP. Esses pacientes fazem uma intensa dislipidemia, então colesterol e principalmente triglicerídeos ficam extremamente elevados. Essa doença abre a chance ao diabetes mellitus, então alguns deles ficam hiperglicêmicos, né, em conjunto com essas alterações. E no exame de urina, eu também acho que é um outro marcador importante, fica uma urina muito diluída. Então a densidade urinária baixa, eles podem ser proteinúricos, eles desenvolvem cistites bacterianas. Então acho que são os principais achados laboratoriais da síndrome de Cushing. Então, esse checklist ele vai incluir sinais clínicos e os exames laboratoriais. Sem dúvida. E existe mais algum complementar para conseguir fechar esse diagnóstico? Existe. Que acho que são os exames de imagem, tá? Em especial o ultrassom abdominal. O ultrassom abdominal ele vai ser muito rico de informação para nós nesse diagnóstico. Na morfologia das adrenais, se são adrenais que têm nódulos, tumores ou não, até para a gente poder classificar qual o modelo de Cushing que temos, né? O ACTH dependente ou independente. Se é um tratamento que vai ser clínico ou vai ser cirúrgico, né? 10 a 15% será cirúrgico. O ultrassom ele avalia a condição do fígado, ele avalia a vesícula biliar, ele vai avaliar a possibilidade de trombos, de metástase. Então, dependendo do quanto avançado a síndrome de Cushing encontra naquele paciente, o ultrassom vai trazer inúmeras informações, tá? E complementando ainda, né, hoje a gente já vive uma realidade de exames como tomografia, né, tomografia abdominal, de crânio, que pode sim, né, em determinadas situações também entrar nesse rol de exames para conseguir, né, mapear de fato esse paciente em todas as suas repercussões. Que interessante. Exato. É mais uma ajuda, né, Sem para o dúvida. diagnóstico. Sem dúvida. E a gente também precisa fazer diagnóstico diferencial com outras doenças endócrinas? Sim. Então, embora as características, até visuais, né, do paciente com síndrome de Cushing, quando o veterinário bate o olho, ele lembra, né, dessa possibilidade, mas existem outras causas que levam ao ganho de peso, por exemplo, né? Então, o hipotiroidismo é um paciente que deve ser triado também, né, para descarte. Os pacientes com obesidade primária, né? Então, pensando dentro da endocrinologia, eu acho que o obeso e o hipotiroidismo são condições para serem descartadas, mas existem outras doenças que levam, por exemplo, à poliúria e polidipsia,
né? Doença renal crônica, o diabetes mellitus. Então, realmente, é válido uma análise completa para o descarte de outras doenças endócrinas ou não. Existem muitas doenças com mesmos sintomas, Exato, né? doenças hepatobiliares. Sim. E uma vez que a gente confirmou o diagnóstico, como é o prognóstico do paciente? No geral, Maria Clara, ele é bom, tá? Essa acho que até é uma informação importante, porque alguns dados de pesquisa rápida de internet, né? Se não for, assim, uma busca mais técnica, né? Aquela busca que muitas vezes o tutor vai fazer, né? Às vezes tem informações ali que são completamente inverídicas, né? Sobre tempo de vida, até porque aquilo pode ser uma busca global e a gente sabe que aquilo não é muito bem a nossa realidade, né? Tem pacientes tratados há 8, 10 anos de tratamento. Então, o prognóstico, no geral, ele é bom, desde que haja, claro, o diagnóstico o mais precoce possível e um tratamento com a maior adesão possível desse tutor, tá? É uma doença que, na forma CTH dependente, a gente ainda não cura, mas a gente trata e controla essa doença por toda a vida, e os cães, ou até os felinos, eles vão ter excelente qualidade de vida com o tratamento, tá? Então é um prognóstico que, no geral, ele vai muito bem. Os pacientes com tumores adrenocorticais ou, eventualmente, alguma condição oncológica, aí a gente pode ter uma sobrevida menor, mas, no geral, é um prognóstico muito bom. E nessa questão de tratamento, qual seria hoje o tratamento de eleição para a síndrome de Cushing? Então, hoje, para essa forma CTH dependente, né, o fármaco de escolha, que é um tratamento clínico, é o nosso trilostano, tá? Então, o trilostano, ele é o princípio ativo usado, né? Esse paciente terá todos os benefícios desse trilostano, e esse trilostano tem como objetivo principal nesse tratamento conseguir reduzir a secreção de cortisol nas glândulas adrenais, tá? Então ele tem um mecanismo farmacológico bastante inteligente que vai bloqueando progressivamente, né, a produção do cortisol nas adrenais e assim nós vamos estabilizando clinicamente o paciente, tá? E por que o trilostano ele seria melhor que o mitotano? Porque o trilostano ele tem um mecanismo de ação diferente do mitotano, onde ele faz um bloqueio de uma enzima específica, tá? A gente chama na cascata esteroidogênica. Então, na adrenal, quando ela inicia a produção do cortisol, isso ocorre através de uma molécula de colesterol, existe uma enzima muito importante ali que vai ser bloqueada na ação do trilostano, e a partir do bloqueio daquela enzima, os hormônios posteriores a esse bloqueio serão produzidos em menor quantidade. E automaticamente a gente busca com isso, então, a redução do cortisol, tá? Essa enzima chama 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. Nome curto? Tem esse nome, mas é o alvo de ação do trilostano. Então, o legal é, enquanto eu estou usando esse fármaco, eu estou tendo um bloqueio competitivo dessa enzima, e a partir do momento que, por algum motivo, eu queira remover esse medicamento, a glândula adrenal não sofreu nenhum prejuízo. Então, é um remédio que me dá a segurança de eu, enquanto trato, ele é efetivo, por algum motivo, se eu removo a medicação, a glândula adrenal volta a secretar normalmente o cortisol, sem gerar nenhum efeito deletério para a glândula. O mitotano, não. O mitotano ele era um fármaco que, embora foi a nossa única opção por muitos anos, né? Ele tem um mecanismo de ação que ele é um adrenocorticolítico. Ele faz uma lise, ele destrói o córtex da adrenal. Então ele tem uma ação muito semelhante a um quimioterápico. Então é um remédio que, em tese, pode ter muito mais efeito colateral e, mesmo interrompido o uso, se ele fez destruição da glândula, aquilo pode ser reversível. Então a segurança que a gente conseguiu com o trilostano nunca foi conseguido, em tese, com o mitotano, tá? Então hoje, né, a grande esmagadora maioria dos veterinários, trilostano, é assim que tem que ser mesmo. Quanto menos efeito colateral a gente tiver, melhor, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala em opções disponíveis no mercado, vale a pena perguntar, todas as formulações de trilostano são realmente iguais ou existem diferenças que podem impactar o tratamento? Eu sempre acho que ter disponível um produto sintético produzido em laboratório
do ponto de vista farmacotécnico, de biodisponibilidade do produto, é sempre a melhor opção, tá? Então, aproveitando isso, eu tenho, né, desde o lançamento do Trilostec, eu venho utilizando o Trilostec, acho que a gente ainda vai falar, é um comprimido bisulcado, é a única formulação que a gente tem em comprimido. Então, falando como endocrinologista, é bastante interessante observar a resposta clínica desses pacientes, seja pela facilidade de administrar um fármaco em comprimido e, de fato, pela efetividade alcançada com o tratamento com essa medicação. E o fato dele ser bisulcado também facilita muito a administração do tutor, né? Muito. Bisulcado permite quebra em até 4 partes e literalmente eu já fiz o teste. Você quebra com a mão, se você quiser, né? Você não precisa nem do cortador de comprimido propriamente dito. Nossa, facilita muito o dia a dia. E como o Trilostec, ele age no organismo do animal? Então, ele vai ter esse mecanismo de ação citado, né, como um trilostan, né? E bloqueando, então, aquela enzima, né, na cascata esteroidogênica, e me dando a segurança de gerar um bloqueio competitivo enquanto se usa, tá? E quanto mais tempo eu uso, esse bloqueio é persistente na secreção do cortisol. Se em algum momento houver qualquer tipo de efeito adverso, eu tenho a liberdade de interromper o tratamento, essa glândula adrenal volta a secretar o cortisol normalmente, e depois eu posso reintroduzir, por exemplo, o mesmo fármaco numa dose menor, por exemplo. Tá? Então é muito gostoso e muito seguro você ter um fármaco que te permite esse manejo no tratamento clínico. E, doutor, existe alguma orientação especial para o veterinário em relação à titulação de dose ou à frequência dos testes de ACTH durante o acompanhamento do Trilostec? Essa também é uma boa pergunta. Titulação de dose, vou começar por essa. Eu acho que um cuidado que eu deixaria para o veterinário é que a nossa experiência clínica tem mostrado que muitas vezes as doses de bula, né, que são doses em miligrama por quilo de peso, aquilo, claro, está baseado em estudo, está baseado em registro, né, no Ministério da Agricultura, mas tem pacientes que às vezes não toleram doses mais altas como doses de bula. Então, a minha sugestão de dose inicial de Trilostec, eu geralmente começo com 0,5 a 1 miligrama por quilo, administrado 2 vezes ao dia. A dose de bula, ela parte de 2 a 10 miligramas, né? Então eu não sugiro começar com essas doses mais altas, tá? Até porque existem vários padrões de resposta, né? Tem paciente que tolera muito bem, dose baixa ou não, e tem paciente que vai exigir uma dose mais alta mesmo. Então, em resumo, 0,5 a 1 miligrama por quilo, administrado 2 vezes ao dia. Isso antigamente também a gente trabalhava com doses mais altas e uma única administração ao dia. Então isso a gente não usa mais. A tua segunda pergunta é, o teste hormonal de monitoramento desses pacientes é o conhecido teste chamado, né, teste de estimulação por ACTH, onde se mensura o cortisol antes e pós infusão do ACTH e se objetiva com esses resultados entender se a dose do fármaco que você está trabalhando está controlando bem ou não o cortisol. Aqui também pode ter uma armadilha, porque a gente faz testes a partir do início do tratamento, com 15 dias, com 30 dias, com 45, 60 dias. Isso é um protocolo bem de veterinário a veterinário. Mas um cuidado que eu deixaria é, o teste é uma interpretação numérica. A gente está matematizando uma doença. A gente está falando, olha, se der um valor tal, tá tudo bem. Se der um valor abaixo, talvez a dose esteja alta, e se ainda der um valor alto de cortisol, provavelmente a sua dose ainda é ineficiente. Mas não pode ser tão a ferro e fogo a interpretação numérica, tá? Acho que um teste hormonal, ele tem lá uma referência alvo que a gente quer, de valor de cortisol efetivo para o tratamento, mas isso sempre atrelado à melhora clínica do paciente. Tem uma série de pacientes que o teste aparentemente é normal e o paciente clinicamente não está bem, e o inverso. Às vezes você pega um paciente clinicamente bem, com um teste em tese pedindo para você ajustar a dose. Então aqui, obrigatoriamente, eu preciso juntar as duas coisas. Tem que ser um tratamento bem individualizado para cada paciente, né? Não dá para colocar um padrão. Não dá. Não dá para ser uma análise numérica, assim, sabe? Está dentro ou fora da referência e ponto.
Não pode ser assim, porque é uma doença muito mais complexa do que só um resultado de cortisol pontual, né, durante o tratamento. Sim, e o Trilostec, ele pode ser administrado por longos períodos sem apresentar nenhum risco para a saúde do pet? Pode, e até por conta desse seu mecanismo, né, essa farmacocinética do produto, que é uma ação bloqueadora de enzima de forma competitiva, ele permite terapias de longo prazo e sem efeitos colaterais pelo fato de ser usado de longo prazo. Então, realmente é um fármaco bastante seguro. E existe o risco de efeitos adversos ou sinais de hipocortisolismo? Qual deve ser a conduta caso isso ocorra? Sim, existe, mas é importante dizer que eu não considero necessariamente um efeito colateral do fármaco. Eu diria que os cachorros que apresentam efeitos adversos, muito mais vezes está relacionado isso à baixa do cortisol, que é o que eu desejo de fato, né? O animal ele vive uma condição de excesso de cortisol e o que eu quero do meu Trilostec é trazer esses valores de cortisol para valores normais. Porém, é um corpo do paciente que está habituado já a conviver com altos níveis de cortisol. Então, muitas vezes, quando você começa a tratá-los e começa a ter a diminuição dos níveis de cortisol, é como se o corpo sentisse uma abstinência. Acho que eu vou usar essa palavra para ficar didático. E tem animal que muitas vezes não tolera essa queda de cortisol de uma forma mais rápida. Tem animal que tem tremor, tem animal que fica mais com falta de apetite, tem animal que pode ter um distúrbio digestivo, como um vômito, uma diarreia, tá? Mas é importante deixar claro que isso não é o remédio fazendo mal. Isso é muito mais uma consequência de você pegar um indivíduo que tem altas concentrações de hormônio e trazê-lo para o normal. E esse trazer ao normal exige que aquele corpo se adapte novamente a um novo normal, tá? E, de todo modo, se acontecer, né, se houver o efeito colateral detectado, a primeira recomendação é suspender o remédio temporariamente, né, procurar um serviço veterinário, né, para que haja uma análise ali mais individualizada e, se necessário, o que nós chamamos de um tratamento de suporte, né, às vezes um tratamento para vômito, eventualmente uma diarreia, se desidratou esse paciente receber uma fluidoterapia, mas honestamente isso não é comum, tá? É um fármaco bastante seguro. Certo. E considerando que o prognóstico da doença é bom e que o tratamento com Trilostec é seguro e tem alta eficácia, quais dicas você daria sobre o acompanhamento de longo prazo desses pacientes, especialmente no que diz respeito à comunicação com o tutor e reajuste individualizado da terapia? A minha primeira consulta, né, para explicar para o tutor, né, ou para o responsável, o que é a doença, né, como será esse acompanhamento, eu acho que ela é fundamental. É aquele papo de que o que é combinado antes não sai caro a ninguém. Exatamente. Né? Então, acho que é uma doença que exige mesmo cautela, né? Exige explicação em detalhe, como será o passo a passo. É uma doença que o primeiro ano de tratamento talvez seja um pouco mais... exija uma adesão muito importante desse tutor, porque o fluxo de exames é grande, as revisões em consultório, em hospital, né, serão frequentes. E por outro lado, essa boa adesão e esse tratamento, né, correto nesse primeiro ano garante depois uma tranquilidade e uma qualidade de vida muito boa para esse paciente, né? Então, eu diria que num primeiro ano de tratamento, a gente vê e revê esse paciente, às vezes, bimestralmente, né, dependendo da possibilidade da logística de cada família. E o fluxo de exames, como eu disse, hormonal, exames de imagem, né? Então, precisa ficar muito claro para esse tutor que é uma doença que não está curada, uma doença que está controlada, que exige uma parceria por toda a vida desse paciente a partir do diagnóstico, com aquele veterinário que o acompanha, né, e essa família trazendo este cão para o nosso monitoramento. A comunicação com o tutor é essencial, né? Faz toda a diferença no tratamento do pet. Exatamente. Muito obrigada pela participação, doutor. Foi incrível bater esse papo com você aqui hoje. Foi um prazer muito grande. Prazer foi nosso.
Este episódio tem um patrocínio da Sintec e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos em VetSmart. É só acessar e conferir. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá, você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.